Amém, queridos. O Senhor aplicou uma palavra ao meu coração, debaixo de muito temor de Deus. Quero ministrar sobre a sua vida. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Diga amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, pela tua palavra. Te damos graças, Deus, pela tua presença que é manifesta neste ambiente. Te damos graças, Deus, pela tua vida nesta casa. Te damos graças, Deus, pelo soprar do teu Espírito entre nós. Ó Pai, estamos diante da tua palavra, que para nós é a maior revelação deixada para a igreja. Fala conosco nesta noite através da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo que precisamos receber do Senhor nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como aquela boa terra que está pronta para receber a boa semente do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a história de Ruth talvez seja uma história pouco contada, mas eu estava orando essa semana, o Senhor me levou à história dessa mulher muito importante na narrativa bíblica, de uma importância muito grande na narrativa bíblica. E eu quero, dentro da história de Noemi, dentro da história de Ruth, trazer uma palavra de Deus ao teu coração. A história começa com um casal, Elimeleque e Noemi. Um casal que morava na cidade de Belém. Belém significa casa do pão. Belém tipifica a igreja. Na Bíblia, Belém é tipo da igreja de Deus. Casa do pão, a casa onde é servido o pão da vida, que é Cristo. A casa onde é servido o pão que alimenta o faminto, que é a palavra de Deus. Elimeleque e Noemi se casam, e depois de um determinado tempo,
uma fome assolou Betel, de maneira que eles têm que sair de Betel por conta da fome, e eles peregrinam e vão habitar na região de Moabe. E durante este período lhe nasceram 2 filhos, Malom, que significa doente, e Quilom, que significa lamentador. Eu tenho dito aos irmãos que em Israel se dá o nome da criança, ou conforme o momento em que eles estão vivendo, ou conforme uma palavra profética que queira se declarar. O nome em Israel é muito importante, representa muita coisa. É por isso que sempre quando eu prego, eu trago para vocês o significado dos nomes que eu estou dizendo, porque o nome tem uma carga de representatividade muito grande na história bíblica. Para que você perceba, os filhos de Noemi nasceram durante o período de sofrimento, de fome, de ter que sair da tua terra por causa de fome. E por causa disso, os seus filhos levaram o nome, um levou o nome de doente, e o outro levou o nome de lamentador. Uma mãe que olha para o filho e fala doente, olha para o outro e fala lamentador, chorão. Essa é a história de Noemi naquele momento, por conta de tudo aquilo que ela tem passado, por conta de tudo aquilo que ela tem vivido. A palavra Noemi, o nome Noemi significa agradável, uma pessoa agradável, uma pessoa em que Deus quis agradar. Noemi se muda para a terra de Moabe no meio desse momento de fome, nesse momento de doença, nesse momento de enfermidade, um momento trágico que marcou até mesmo o nome dos seus filhos. Quando Noemi está na terra de Moabe, com seus 2 filhos e com seu marido Elimeleque, a Bíblia diz que Noemi perde o seu marido, Elimeleque morre. Naquele tempo onde não havia previdência social, naquele tempo onde o direito das viúvas não era resguardado, naquele tempo que as mulheres não podiam trabalhar, ou seja, as mulheres dependiam única e exclusivamente de seus maridos. A morte de um homem significava uma tragédia para aquela mulher que ficava viúva. Não era só a dor da perca do marido, era a dor de pensar, e agora o meu sustento? Mas Noemi ainda tinha uma vantagem, ela tinha 2 filhos homens, o doente e o lamentador, que cuidavam dela. Esses filhos se casam com mulheres moabitas, da terra de Moabe, onde ela estava morando naquele momento. Um filho se casa com uma mulher chamada Orfa, e outra se casa com uma mulher chamada Ruth. Diz a Bíblia que não bastasse o sofrimento de perder o marido, não bastasse o sofrimento de enterrar o seu marido e perder o companheiro, os seus 2 filhos também morrem. Morre Malom, morre Quilom, e agora Noemi está com um problema um pouco maior, porque segundo as leis daquela época, uma mulher quando se casava, ela deixava de ter domínio sobre a sua própria vida, e ela se tornava propriedade da família que ela entrou, e aquela família deveria cuidar dela. Ou seja, quando os filhos de Noemi morrem, ela agora está com um problema elevado ao cubo, um problema multiplicado por 3, um problema um pouco maior, porque além de preocupar-se com o seu sustento, ela tem que se preocupar com as suas 2 noras, porque agora aquelas noras são propriedade da família dela. Nesse momento de incerteza, de medo, de lamentação, de sofrimento, a Bíblia diz que uma conversa, uma notícia chegou nos campos de Moabe. O versículo 6 do livro de Ruth diz que chegou-se a notícia que o Senhor tinha visitado o seu povo lhe dando pão. Chegou a notícia que a fome tinha passado de Betel.
chegou a notícia que Deus tinha visitado Betel. E aqui eu quero abrir um parênteses para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus nunca abandona a igreja. Deus nunca vira as costas para a igreja. A igreja pode passar por problema, a igreja pode passar por dificuldade, a igreja pode ter muita gente ruim dentro dela, mas ela permanece sendo igreja, e Deus sempre visita o seu povo. Aleluia! Nós precisamos entender, Deus tem compromisso com a sua igreja. Não foi o homem que instituiu a igreja, foi Deus. Deus tem compromisso com o seu povo. A notícia que chega para Noemi é: Noemi, Deus visitou o seu povo e agora tem pão, porque o versículo 6 diz: Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. A notícia que chega para Noemi é: Noemi, agora tem pão na casa do pão. Ou seja, a casa do pão não vai falir, a casa do pão não vai quebrar, a casa do pão não vai deixar de existir, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Aleluia! Sabe, querido, eu vejo muita gente por aí decepcionado com a igreja e falando mal da igreja, e aproveita a falha de um homem, aproveita a falha de um líder, aproveita alguma coisa errada na vida de alguém para olhar e dizer assim: tá vendo, a igreja é falha, tá vendo, tem pecado na igreja, tá vendo, a igreja mudou, a igreja não é mais como era antes. Mas eu venho como uma voz profética dizer: Deus continua visitando o seu povo, Deus continua suprindo a sua casa, e a igreja permanece sendo de Deus. Amém? Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: não tem pecado na igreja, a igreja não peca, a igreja não rouba, a igreja não trai, a igreja não decepciona, a igreja não engana, a igreja não dá nó em ninguém, a igreja não fere ninguém. Existem homens dentro da igreja, e os homens cometem os seus erros, cometem as suas falhas, cometem os seus pecados, mas a igreja permanece santa, a igreja permanece pura, a igreja é a noiva do Cordeiro, e Deus tem compromisso com a sua noiva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não foi a igreja que te feriu, não foi a igreja que te traiu, não foi a igreja que te decepcionou, não foi a igreja que te abandonou. Alguém pode ter feito isso e você colocou na conta da igreja, mas em nome de Jesus, lembre-se que a igreja é de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da igreja, ele diz assim: olha, maridos, cuidai das vossas esposas. E ele vai falar a respeito da esposa, a respeito do noivado. E ele vai dizendo que a igreja, que a noiva, melhor dizendo, ela é pura, ela é imaculada, ela é ornamentada, ela é enfeitada, ela é bela. E depois ele termina dizendo: digo-vos, porém, um mistério, que isso se refere a Cristo e a sua igreja. Sabe, queridos, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. A gente precisa tomar cuidado quando a gente abre a boca, porque quando você está atacando a igreja, você está atacando uma noiva. Quando você ataca a igreja, você está atacando uma noiva que um noivo ama muito. Uma noiva tão amada que para que ela pudesse ter vida, ele morreu por ela. Uma noiva que o noivo se entregou numa cruz para que ela pudesse ter vida. Uma noiva que o noivo pegou o próprio Espírito Santo e disse: Espírito Santo, desce lá, cuida dela, zela por ela, purifica ela, santifica ela, deixa ela linda, bela, porque um dia o meu Pai vai preparar a festa, e eu estou ansioso para o casamento, para as bodas, onde me encontrarei novamente com a minha noiva. Aleluia! Em nome de Jesus, querido, não toca na igreja. Em nome de Jesus, respeite a igreja. Em nome de Jesus, guarde a sua boca, os seus lábios, para falar contra a igreja. Pastor, mas fizeram, não foi a igreja. A igreja permanece pura, a igreja permanece santa,
A igreja permanece sendo a casa do pão. A igreja permanece sendo o lugar onde Deus fala. A igreja permanece sendo o lugar onde Deus cuida. A igreja permanece sendo o lugar onde Deus zela da nossa alma. Aleluia. Deus visitou Belém. Deus visitou a sua igreja. Diz a Bíblia que essa notícia chega para Noemi, e Noemi decide voltar para Belém. Noemi decide voltar para Belém. Só que quando Noemi volta para Belém, ela não volta agradável. Sabe que a gente pode sair de Belém agradável, mas a gente não volta agradável para Belém. A gente pode sair de Belém bem, mas a gente não volta bem para Belém. A gente pode se afastar da casa do pão bem, mas quando a gente volta carregando um monte de problema. Noemi saiu sendo a agradável. Quando ela volta, as mulheres, as suas amigas fazem festa para recebê-la, e dizendo, o versículo que nós lemos, a partir do versículo 18, as mulheres fazem festa quando ela chega e diz: não é essa a nossa amiga Noemi, não é essa a agradável. E Noemi responde dizendo: olha, não me chames Noemi, não me chame de agradável. Versículo 20, me chame de Mara. Mara significa amarga. Ela está dizendo: não me chame de agradável, me chame de amarga, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe o que acontece com Noemi? Acontece o mesmo que acontece com a gente quando se afasta do pão da presença. Sabe o que aconteceu com Noemi? O mesmo que acontece com a gente quando a gente para de se alimentar em Belém, quando a gente para de participar da presença de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja. Pastor, eu sou crente, eu sou membro de uma denominação evangélica. Não é isso que eu estou dizendo. Ser membro de denominação evangélica, fazer parte do hall de membro de uma igreja, ter o telefone de um pastor salvo no seu celular, não quer dizer que você está na presença de Deus. E às vezes a gente vai para a igreja, mas não entra no santuário. Salmo 73, o salmista Asaf. Salmo 72, 72, 73, 3, Salmo 73, o salmista Asaf, regente do coral de Davi, o músico mais brilhante da história de Israel, um adorador por excelência, regente, professor de música do templo, responsável por toda a adoração. Ele diz assim: Deus, eu estou desviado. Deus, eu quase me desviei. Mas no versículo 14 ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Sabe, querido, Asaf estava todo dia no templo, mas um dia ele disse: olha Deus, eu só desviei porque eu entrava no templo, mas eu não entrava no santuário. Eu entrava na igreja, mas não entrava na tua presença. Eu entrava na igreja, mas a tua presença não movia mais dentro de mim. Levante a tua mão e feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou te dar 30 segundos para adorar o nome do Senhor e dizer: Deus, eu preciso sentir a tua presença de novo. Eu preciso que a tua presença arda aqui dentro. Eu não posso ir para a igreja por obrigação. Eu preciso sentir o brilho do teu Espírito manifestado na minha vida. Adore o nome do Senhor. Diga glórias ao nome do Senhor. Diga que você ama sentir a presença de Deus. Adore o nome do Senhor por um momento. Aleluia. Sabe, queridos, o que acontece com a gente quando a gente se afasta da presença de Deus? Os problemas chegam, as coisas dão errado, as coisas ficam difíceis. E sabe o que a gente faz? O mesmo que a irmã Noemi: o Todo-Poderoso me afligiu. Deus está me provando, Deus está me castigando. Jeová está amassando o vaso, e Jeová está dizendo: não tem culpa nisso não, irmão. Quem saiu de Belém foi você. Noemi olha para suas amigas e fala: não me chama de agradável não. Eu sou Mara. O Todo-Poderoso me tem afligido muito.
as coisas estão difíceis, o dia mau chegou, a notícia ruim bateu na porta, o desespero chegou lá em casa, a alegria foi embora, a crise chegou, a tristeza chegou, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Sabe, queridos, a gente precisa ser humano. Escute o que eu estou dizendo. Nós precisamos lembrar, pastor Gabriel, nós precisamos lembrar, pastor Ricardo, que nós somos seres humanos. Nós precisamos lembrar que nós não somos super-heróis. Nós precisamos lembrar que nós temos uma palavra profética, e nós confessamos uma palavra profética. E eu tenho ensinado a você a confessar a palavra profética. Eu tenho ensinado você a exercer fé. Eu tenho ensinado você a confessar aquilo que você crê, aquilo que você espera em Deus. Mas a gente precisa olhar para o lado e falar assim: não estou bem não. A gente precisa olhar para a gente mesmo e falar assim: eu saí de Belém, a presença de Deus não é mais como era antes. Alguma coisa mudou aqui dentro. Eu já não oro mais como orava, eu já não choro mais como eu chorava, eu já não derramo mais lágrimas na presença de Deus como eu derramava. Orar ficou difícil, jejuar está quase impossível, adorar a Deus no culto agora é só quando é um culto diferente e especial. A adoração a Deus agora depende de uma manifestação de alguém. Eu não consigo mais levantar as mãos e adorar até as lágrimas escorrendo do meu rosto. Eu preciso que alguma coisa aconteça no altar para que a presença de Deus chegue aqui. Eu preciso que o fogo venha de fora para dentro, quando na verdade o fogo precisa arder continuamente no altar e não se apagar. Eu preciso olhar para mim e dizer: está alguma coisa errada aqui, Senhor. Eu preciso olhar e dizer, como disse Asaf: verdadeiramente bom é Deus para Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Eu preciso olhar e dizer assim: eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus me usa, eu sei que Deus me usa, eu sei que Deus já me usou, mas eu não estou bem. A coisa está diferente, a coisa está estranha. Eu preciso olhar para a minha situação e entender, dizer: olha, aqui em casa a coisa não está bem não. A doença chegou, a crise chegou, o casamento está um pé de guerra, alguma coisa está errada. Eu preciso olhar para mim e reconhecer que a situação não está boa. Eu preciso olhar para mim e reconhecer, como diz Paulo, que o dia mau chegou. Eu preciso olhar para mim e dizer: Deus, alguma coisa está errada. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque a gente está preocupado com essa máscara. A gente está preocupado que essa máscara sufoca. A gente está preocupado que essa máscara faz com que as pessoas não nos reconheçam na rua. A gente está preocupado que essa máscara dificulta a gente conversar. Mas sabe qual é a maior máscara? É a máscara que a gente usa para fingir que está tudo bem. É a máscara que a gente usa na igreja, na rua, na família. E eu não estou aqui dizendo para você, irmão, se você está usando máscara, fique em casa. Não, eu estou dizendo, irmão, se você está usando máscara, venha para Betel, porque Betel é lugar de ser visitado por Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo, irmão, se você não está bem, fique em casa. Não. Se você não está bem, vai falar mal de pastor na internet. Se você não está bem, vai falar mal de igreja. Se você não está bem, usa o WhatsApp para falar mal de todo mundo. Vai na casa dos outros para falar mal de todo mundo. Não, o que eu estou dizendo para você é: se não está bem, reconheça que não está bem e procure Deus, porque Deus visitou Betel. O problema é que a gente está sofrendo em Moabe e esquece de voltar para onde a gente nunca deveria ter saído. A gente está sofrendo em Moabe e Deus está visitando o teu povo em Betel. A gente está sofrendo em Moabe e Deus está dizendo: volta para casa, volta para a minha presença, volta para perto de mim, volta para aquilo que a gente era antes, volta para o primeiro amor, volta para o relacionamento, vem para Betel, porque Deus visitou o seu povo. Aleluia. Aleluia. O tempo que a gente passa
procurando os culpados do desastre, Deus continua visitando o seu povo. Enquanto a gente fica preocupado em enterrar os nossos mortos, Deus permanece visitando o seu povo. Enquanto a gente fica carregando defunto para cá e para lá, Deus permanece visitando o seu povo. Tem profeta de Deus? Levante a sua mão aqui, levante a sua mão. Eu vou te pedir um favor em nome de Jesus, faça o que eu vou pedir. Diga para pelo menos 3 pessoas, está na hora de enterrar os teus mortos. Diga isso para pelo menos 3 pessoas, está na hora de enterrar os teus mortos. Não, irmão, em nome de Jesus, fique em pé, vai para trás, vai para frente, em nome de Jesus, escuta eu dizendo, diga para quem está perto de você, está na hora de enterrar os seus mortos. Para de ficar andando com defunto por aí, para de ficar andando com problema passado por aí, para de ficar dizendo quem morreu, quem fedeu, quem machucou. É tempo de enterrar os mortos de Moabe e voltar para a casa de Deus, voltar para a presença de Deus, voltar para a casa do pão. É tempo de enterrar os seus mortos, querido. Para de carregar caixão aonde você vai. Tem gente que aonde chega leva o caixão do morto dele. Ele não consegue entrar na casa de alguém sem abrir a tampa do caixão e deixar a casa inteira fedendo com o passado dele. Ele não consegue sentar 5 minutos com alguém sem lembrar do falecido, sem lembrar do problema. Ah, pastor, mas eu sofri. Ah, pastor, mas o Todo-Poderoso me castigou. Ah, pastor, o passado. Ah, pastor, eu fui traído. Ah, pastor, eu fui humilhado. Irmão, em nome de Jesus, larga o caixão, deixa o teu morto em Moabe e volta para a casa do pão, porque Deus tem visitado o seu povo. Deus tem visitado. Levanta a mão, eu vou profetizar até você dar glória. Deus tem visitado o seu povo. Deus tem visitado o seu povo. Dá um tapa na mão de quem está perto de você assim e fala: Deus tem visitado o seu povo. Deus tem visitado o seu povo. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É que em Betel tinha fome, sim ou não? Em Betel tinha problema, sim ou não? Betel não, Belém, desculpa. Em Belém tinha problema, em Belém tinha fome. Aí eles vão para Moabe, aí morre, é tragédia, é perca, é morte, é doença, é reclamação. Aí Deus já está visitando Belém de novo. Deus já está visitando o teu povo de novo. Já tem pão na casa do pão de novo. E você está aqui, meu morto, meu problema, minha história, meu passado. E Deus está visitando o povo está comendo, o povo está crescendo, o povo está prosperando, o povo está indo para frente, e você está lá, mas meu problema, meu passado, meu defunto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, é tempo de enterrar os teus mortos. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer um compromisso com você aqui, amém? Amém? Eu quero fazer um compromisso com você aqui. Quando alguém for ressuscitar defunto de você, você fala assim: sai de Moabe, irmão. Quando alguém for conversar com você e ressuscitar um defunto, você vai falar assim: vem para Belém, irmão. Mas é porque, irmão, em nome de Jesus, enterra esse defunto, em nome de Jesus, fecha esse caixão, joga no buraco e vem para Belém. Aleluia. Nesse momento que Noemi vai voltar para Belém, diz a Bíblia que ela senta com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e diz para elas assim: filhas, eu sei, em outras palavras, eu sei que agora vocês são propriedades da família, eu sei que agora vocês têm compromisso comigo, só que olha, minha vida não está bem, a minha história é só tragédia. Eu vou liberar vocês.
Eu estou liberando, eu estou abençoando vocês. Eu estou liberando vocês do meu coração e estou liberando a vida de vocês. Vá para casa. Volta para casa dos seus pais, vai para Moabe, vai para onde vocês quiserem. Volta para casa de vocês, vai caçar marido. Eu estou liberando. Vai embora. Sabe, queridos, mesmo na dor, mesmo em amargura, Noemi ensina uma lição para a gente. Libera, querido. Deixa embora. Abre o portão da tua alma e fala, vai. Abre as portas do teu coração e fala, filhão, até aqui foi bom, tá ruim agora, vai embora. O problema é que a gente quer voltar para Belém, carregando as tragédias de Moabe, e não vai dar certo. Não tem como viver algo novo, carregando as tragédias do passado. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerais as antigas, eis que faço uma coisa nova. Não tem como. A gente precisa abrir os porões da nossa alma e dizer, quem está preso aí dentro, tchau. Você me feriu, você me prejudicou. Quando eu olho para você, eu só lembro de tragédia, de dor. Vai embora. O problema é que a gente quer viver algo novo, carregando os defuntos do passado. E aí, você quer entrar num relacionamento novo, carregando os traumas do relacionamento anterior. O que vai acontecer? Nenhum, nem outro. Aí você quer fazer um negócio novo, quer fazer uma sociedade nova, lembrando do outro que te passou a perna. Sabe o que vai acontecer? Você vai andar por aí carregando caixão, irmão. Você vai andar por aí carregando defunto. A primeira coisa que Noemi faz, ela olha para as duas e fala, vocês estão liberadas. Quem quer ir embora vai. Eu não vou carregar mais ninguém comigo. Está na hora de voltar para Belém. E para Belém eu volto com o coração vazio. Para Belém eu volto com o coração leve. Para Belém eu volto com o coração puro. Para Belém eu me esvazio em Moabe, para chegar limpo em Belém, para receber o que Deus tem para a minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Está na hora de abrir o coração, querido. Tem muita gente ocupando espaço aqui dentro que não merece estar aqui. Tem muita gente ocupando espaço aqui dentro que não merece estar aqui. Tem muita gente ocupando o tempo do meu dia. Eu fico pensando em pessoas que não merecem a minha preocupação. E nem ela lembra de mim, mas eu estou remoendo. Mas por que fez? Por que fez? E Deus está lá abençoando ele, crescendo. E eu estou aqui. Libere, irmão. Libere em nome de Jesus. Não volte para Belém carregando os pesos de Moabe. Libere em nome de Jesus. Noemi senta com as duas e fala assim, gente, é o seguinte. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. O que eu tinha para oferecer para vocês, eu já ofereci para os meus filhos. Ainda que eu arrumasse um marido, ainda que eu tivesse novos filhos, vocês não esperariam por eles. Então, filhas minhas, por que vocês irão comigo? Vai embora. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 1, Noemi fala isso. O que Noemi está dizendo aqui, olha para mim um pouquinho, preste atenção no que eu vou dizer. Quem gosta de anotar, anota isso. O que Noemi está dizendo aqui é a respeito da lei do levirato. O que é a lei do levirato? É a lei que vigia em Israel, estava em vigência em Israel naquele tempo, de que quando um homem morresse, se ele não deixasse filhos, o seu irmão faria um filho na viúva, para que o nome do irmão tivesse continuidade. E aquele que nascesse seria considerado filho do que morreu, para que o nome tivesse continuidade, para que a linhagem permanecesse. Isso era lei.
é a lei do levirato. Isso aconteceu com Tamar, isso aconteceu aqui com Ruth mais na frente. Era uma lei em vigência em Israel. Conhecendo essa lei, Noemi fala assim: filhas, nem que eu queira cumprir a lei do levirato, não dá mais certo. Versículo 11 e 12 do capítulo 1, ela diz: eu já sou velha, e ainda que eu tivesse filhos, ainda que eu casasse de novo, até os meus filhos crescessem, vocês não vão esperar. Então vou fazer o seguinte: eu estou liberando vocês. Órfã, vai embora. E tem gente que fala mal de órfã, abandonou. Não, irmão, ela não tinha obrigação nenhuma de ficar. Mas Ruth fica. Ruth olha para Noemi e diz aquele texto, aquela frase, aquele poema lindo, né? Aquela frase linda que a gente gosta de usar quando vai celebrar casamento. Não tem ninguém para casar aí não. Pensa no pastor que gosta de fazer casamento. Quem já casou, se quiser casar de novo também. Amém? Ela olha para Ruth, olha para Noemi e fala: não me instes para que te deixe, onde quer que tu fores, irei eu. Versículo 16: onde pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você morreu, você sepultada, eu não te deixo. Assim me faça Deus e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E eu quero aqui abrir um parênteses, daqui a pouco eu continuo na história, só para que você entenda uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Pega mais essa. Pastor, mas órfã foi embora. Foi. Mas órfã não ficou. Não, e nem tinha obrigação. Mas Ruth ficou, porque Deus tinha propósito com Ruth e não tinha propósito com órfã. Deus só tinha propósito com Ruth. Deus não tinha negócio com órfã. Posso liberar essa palavra? Vai ficar bravo comigo? Não. Pastor Ricardo acabar o culto, fica do meu lado. Vai que vocês vão ficar bravo comigo? Para de falar de quem foi. Quem foi tinha que ir. Quem abandonou tinha que abandonar. Quem não anda mais junto é porque não era para andar. Quem não está do outro lado é porque não era para estar. Ah, pastor, mas fulano ficou, porque Deus tinha propósito com fulano, mas não tinha com ciclano. Deus tinha propósito com Ruth, mas não tinha com órfã. Deixa a órfã embora. Para de ficar chorando por órfã. Para de ficar se lamentando por órfã. Para de ficar celebrando a ausência de órfã, e aprenda a celebrar a presença de Ruth. A gente se lamenta tanto por quem foi embora e acaba desprezando quem está do lado. Valoriza quem ficou, cuide de quem ficou, ame quem ficou, e quem foi embora, deixa Deus cuidar. Aleluia. Você passa tanto tempo falando de quem foi, que quem está do seu lado fica perdido. Você fica tanto tempo falando do que você passou, e agora quem Deus colocou do seu lado fala: mas será que era para mim estar aqui mesmo? Porque eu acho que ele está com saudade de quem foi embora. Quer que eu vou buscar, irmão? Quer que eu traga de volta? Quem está entendendo essa palavra? Amém? Mas órfã foi. Deixa aí, irmão. Deixa aí. Pastor, mas agora elas vão ser só duas. Antes elas estavam em três. Em três é três pessoas trabalhando. Agora é só duas. Deus nunca precisou de muita gente. Deus precisou de pessoas comprometidas. Poucas pessoas comprometidas revolucionaram um país. Poucas pessoas com Gideão ganharam a guerra contra os midianitas. Poucas pessoas com Jesus, apenas 12, revolucionaram a Galileia, a Judeia. Deus nunca precisou de muita gente, mas Ele precisa que quem fique seja comprometido como Ruth. Não adianta ter Ruth e órfã se uma está menos comprometida que a outra. É melhor que fique Ruth, mas que ela fique e fale: eu, seu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você dormir eu durmo, aonde você for eu for, o que você falar eu falo, o que você gostar eu gosto, e quando você morrer me enterra junto. Amém? Ruth fica com Noemi.
E agora eu já vou concluir. Elas estão indo de volta para Belém. Elas chegam em Belém. Versículo 22 do capítulo 1, irmão. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, pode ficando, tá? Capítulo 1, versículo 22, eles chegam em Belém. E eles chegam no princípio da colheita. Cutuca quem está perto de você. Não pode pegar na mão, dá uma cotovelada. E falar, Deus está cuidando de tudo, irmão. Deus está cuidando de tudo. Eu vou falar pela terceira vez, vai que você gosta, porque as duas primeiras você não gostou não. Deus está cuidando de tudo. Elas chegam justamente no período da colheita. Olha que coisa boa. Tinha uma lei em Israel que nas plantações as beiradas não podiam ser colhidas. O dono da plantação não podia colher as beiradas. Tinha que deixar para os pobres que não tinham como plantar. E quando eles estavam colhendo as espigas, os grãos, os ramos, né? Colhendo os ramos para debulhar os grãos. Quando eles colhiam as espigas, aquelas que caíssem no chão não podiam abaixar para pegar e colocar no saco de novo. O que caísse no chão tinha que deixar no chão. Era chamada a respiga. Tinha que deixar para os pobres. Então, nas colheitas, na época das colheitas, os pobres iam para a seara. Eles iam para os campos e ficavam atrás dos servos, atrás dos funcionários. E enquanto os funcionários estavam colhendo os grãos e colocando nos seus sacos, aquele que caía no chão, o pobre já pegava, levava para casa, porque era a comida que ele tinha. Noemi e o seu marido, Elimeleque, eles tinham campo. Eles tinham. Mas na última crise de Belém, eles tiveram que vender. Ou seja, eles perdem o campo deles, eles venderam por conta da dívida. E quando ela volta agora, ela não tem campo, não tem onde plantar, não tem onde colher. E tudo que resta para ela é colher as espigas. A Bíblia diz que no capítulo 2, Noemi olha para Ruth e diz, Ruth olha para Noemi e diz, Noemi, eu vou ao campo, capítulo 2, versículo 2, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhou espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte, porque fazia um sorteio para quem ia ficar colhendo no campo de quem. Caiu-lhe sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Diga para quem está perto de você de novo, Deus está cuidando de tudo. Não existe coincidência. Existe providência de Deus, porque Ele está cuidando de tudo. Quando ela volta, primeira providência, ela volta justo no tempo da colheita. Segunda providência, ela vai, se ajunta com os outros pobres para colher e cai justo no campo de Boaz. Quem era Boaz, pastor? Boaz era da família de Elimeleque, marido de Noemi, sogro de Ruth. Boaz era da família. E quando Ruth começa a colher, Boaz acha graça aos olhos de Ruth. Ruth acha graça aos olhos de Boaz. E Boaz começa a cuidar de Ruth, dizendo, olha, falando para os seus moços, quando vocês forem colher, deixa cair bastante, para ela pegar bastante. Deixa cair. Cuida dela. E aquela situação continua por alguns dias, até que Noemi percebe que Boaz era parente do seu marido Elimeleque. E agora Ruth dá uma instrução, Noemi dá uma instrução para Ruth. Ruth, vá de noite no campo de Elimeleque. Elimeleque estará dormindo no celeiro para guardar a sua colheita.
deite-se próximo a ele, aos pés dele, e durma ali. A ordem não foi para ela se insinuar sexualmente para Boaz, não era isso. Os servos normalmente dormiam próximo aos seus senhores. A ordem foi: durma perto dele. E quando ele perceber que você está lá, e ele perguntar por que você está ali, porque não era para você estar ali, você não é serva, você não é funcionária, você não tinha que estar ali. E quando ele perguntar, você diga para ele: olha, eu estou aqui porque você é o meu parente remidor. Pastor, o que é isso? Eu falei da lei do levirato. E agora, o que Noemi instrui Ruth é reclamar o direito que ela tinha na lei do remidor, na lei do redentor. O que é isso, pastor? Havia uma lei em Israel que se alguém ficasse pobre, se endividasse, perdesse tudo, o seu parente mais próximo compraria aquele campo de volta, pagaria as dívidas, assumiria os compromissos e devolveria para o seu parente. Era uma lei de solidariedade, de cuidado. O irmão perdeu tudo, ficou pobre, o outro ia lá, comprava, e era lei, era obrigação. Ele comprava, assumia a responsabilidade de cuidar da família e devolvia o campo para o parente que perdeu. Boaz se alegra com isso e disse: eu sou o teu parente remidor, eu vou cuidar de você. Só que tem um problema. Se você é da família de Elimeleque, tem um problema. Existe um outro parente mais próximo do que eu. Isso no capítulo de número 3 está acontecendo. No capítulo de número 3, Elimeleque diz assim: existe um parente que é mais próximo do que eu, e ele deveria ser o seu parente remidor. E ele diz assim: mas eu vou conversar com ele, e se ele não quiser ser o seu remidor, eu vou assumir a responsabilidade. Diz a Bíblia, e agora uma curiosidade, eu descobri aonde vem a palavra fulano, da Bíblia. Ruth, capítulo 3, Ruth, capítulo 4, versículo 1, diz que Boaz se assenta na entrada da cidade e vê o parente mais próximo de Noemi passando. E ele diz: ô fulano, desiste para cá, senta aqui, preciso conversar com você. O que foi? É o seguinte: lembra de Elimeleque, nosso parente? Lembro, morreu, seus filhos morreram, Noemi vendeu o campo, eles perderam tudo e precisam de um remidor. Você quer ser o remidor de Noemi? E ele diz: eu quero, eu vou ser. E aí Boaz com o coração pequenininho, porque ele queria a Ruth para ele. E a proposta era: se o parente mais próximo aceitar, não posso fazer nada, é lei. Aí ele olha para o parente mais próximo e diz assim: você tem certeza que você vai ficar com o campo? Tenho. Capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: é o seguinte, só tem um porém. Se você assumir o campo de Noemi, você tem que assumir Ruth também. Pensa bem, você vai ter que assumir mais uma família. Olha lá. Ele diz: é verdade, versículo 6, capítulo 4, é verdade. Pensando bem, não vou assumir não. Se você quiser, você assume. Ele fala: que pena. E a Bíblia diz que ele volta agora para Ruth e diz: Ruth, infelizmente o parente mais próximo não quis. Eu vou ter que ser o seu parente remidor. Eu vou ter que casar com você e cumprir não apenas a lei do parente remidor, mas a lei do levirato. E eu vou ter filhos com você, em nome do seu marido. Sabe, queridos, Boaz, para concluir, Boaz, no capítulo 4, o parente remidor de Ruth, o parente remidor de Noemi, ele é um tipo perfeito de Cristo, o nosso Redentor. A Bíblia diz que Jó, quando perde tudo, quando Jó perdeu os seus filhos, quando Jó foi abandonado, largado na porta da cidade, se coçando com cacos de telha, pobre,
endividado, sem família, a sua mulher o abandonou, os seus filhos morreram, e alguém olhou para Jó e falou: Jó, você perdeu tudo, você não tem mais nada. A Bíblia diz que Jó se levantou e disse: eu posso ter perdido tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que Jó estava dizendo é: olha, eu sei que o meu Redentor ainda está vivo, aquele que vai assumir as minhas dívidas e vai restaurar tudo aquilo que eu perdi. Jó não estava falando de um parente humano. Jó, com certeza, quando diz isso, está olhando para o céu, porque no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que quem foi o remidor de Jó foi o próprio Deus. A Bíblia diz no capítulo 42: e Deus virou o cativeiro de Jó e deu em dobro tudo quanto antes possuía. Aleluia! Sabe, queridos, eu sei que o dia mau chega, eu sei que a crise chega, eu sei que o sofrimento chega, eu sei que as notícias ruins chegam, eu sei que um dia a gente está feliz, outro dia uma porta fecha, a gente fica triste, uma notícia que a gente esperava que fosse boa, é negativa, e a gente se abate, é normal, nós somos seres humanos. A gente esperava que algo desse certo, deu errado. A gente esperava ganhar e perdeu. A porta era para abrir, não abriu. Era para ter saúde, ficou doente. O dia mau chegou. Mas o que nós precisamos lembrar é que o nosso Redentor vive. E ainda que a gente perca tudo, Ele restaura, Ele dá de novo, porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Aleluia! Aleluia! Sabe quando você vai orar e diz assim: Jesus, meu Senhor e Redentor. Aí você nunca parou para pensar o que é Redentor. Redentor é isso, é aquele que paga a sua dívida e te devolve tudo aquilo que você perdeu. Se coloque em pé comigo, por favor. Aleluia. Quando Jesus está no Calvário, está próximo à morte. Eu já preguei sobre a crucificação, mas eu amo pregar isso. Se eu pudesse pregar todo culto isso. Jesus estava próximo à morte, mas Ele não perde a consciência. Todo o seu sangue se esvai do seu corpo, mas Ele não perde a consciência. Era normal, pela perca de sangue, ele desmaiar, por conta da hemorragia severa, dos cortes profundos que lhe foram feitos por todo o seu corpo. Mas Jesus em momento nenhum perdeu a consciência. Quando não deram vinagre para ele, alguém olha isso e fala: ô pastor, fizeram uma sacanagem com Jesus, deu vinagre, coitado. Não, irmão, quem deu vinagre para Jesus está tentando ajudar ele, porque o vinagre que foi dado para Jesus naquele momento não estava ali à toa, era uma espécie de sedativo, era para aliviar o sofrimento. Esse preparo de vinagre com algumas especiarias ficava ali próximo, de propósito. Não deram vinagre para Jesus, era tipo assim: cara, sai do ar um minuto aí, você não vai aguentar. E ele rejeita o vinagre, como quem diz: eu não posso perder a consciência, eu não posso me dar o luxo de ter a minha dor amortecida, eu preciso sofrer a dor, eu preciso estar consciente. E eu já disse isso para vocês, eu preguei aqui no culto dizendo que até hoje a ciência nunca explicou a morte de Jesus, não tem como explicar a morte de Jesus. Ah, pastor, ele morreu de hemorragia, se fosse de hemorragia tinha perdido a consciência, tinha desmaiado. Ah, pastor, ele morreu sufocado, porque o peso do seu corpo comprimiu o pulmão e ele ficou sem ar. Quem fica sem ar não fala, irmão. Jesus falou até o último instante. Pastor, quem que matou Jesus? Jesus não foi morto por ninguém, porque a morte não podia tocar nele.
Porque a morte é a consequência do pecado. E Jesus não tinha pecado. A morte não podia tocar nele. A iniquidade gera o pecado gera a morte. Se Jesus não pecou, a morte estava do lado dele. Ele estava sangrando, estava asfixiando, ele estava dilacerado, e a morte do lado dele. Ele olhando para a morte olhando para ele, dizendo: cara, não posso fazer nada. É por isso que a Bíblia diz que ele deu um brado e entregou o Espírito. Porque se ele não entrega, irmão, a morte não podia tocar nele. Mas antes de entregar o Espírito, ele disse uma frase: tetelestai. Uma frase curta no aramaico, em aramaico apenas uma palavra: tetelestai, que para nós significa muita coisa. Naquele momento Jesus disse: está consumado. Ele estava dizendo: a dívida foi paga, a conta foi liquidada, ninguém deve mais nada. O parente remidor aqui está pagando a conta dele. A dívida dele foi anulada, e tudo que é dele pode ser devolvido. A glória do reino de Deus pode ser entregue. A cura pode ser. Pastor, o que nós perdemos? Nós perdemos a saúde no Éden. Nós perdemos o acesso à árvore da vida no Éden. Nós perdemos a alegria da presença de Deus no Éden. E Jesus está dizendo: a conta foi paga, e tudo que vocês deviam não deve mais, e tudo que vocês perderam eu estou devolvendo. A saúde é sua de novo, o relacionamento com Deus é seu de novo, a alegria da salvação é sua de novo, o céu é seu de novo. Jesus estava dizendo: até hoje vocês eram escravos, comendo migalhas que os outros deixavam cair no chão. Até hoje vocês eram como aquela mulher cirofenícia, que comiam as migalhas que caíam da mesa do seu senhor. Assim como Ruth pegava as espigas que caíam no chão. Mas a partir de hoje eu estou resgatando a herança de vocês, e vocês não são mais escravos, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros em mim. Colossenses capítulo 2 versículo 14. Esse texto é lindo. É aquele texto que, se eu pudesse, eu pegava a Bíblia de cada um e eu mesmo marcava. Colossenses 2,14, Paulo diz assim: na cruz ele riscou a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Tinha um documento da nossa dívida. A cédula, o documento, o papel que era contra nós, Jesus riscou e cravou na cruz. É como se Paulo estivesse dizendo assim: irmão, se o diabo quiser te cobrar alguma coisa, fala para ele viajar do Calvário. O documento está manchado de sangue, o documento está manchado do sangue carmesim. A dívida foi paga e a cédula está cravada na cruz. Aleluia. O seu parente remidor pagou a tua conta, o teu parente remidor pagou a tua dívida. Você não é mais escravo do pecado e nem está sujeito às obras do diabo. O diabo não tem poder e nem domínio sobre a tua vida. A enfermidade não tem poder e domínio sobre a sua vida, e nenhuma obra do diabo tem poder sobre a tua vida. Você é sacerdote real, nação eleita, povo adquirido, noiva do Cordeiro. Você é a igreja de Deus. Aleluia. Você é filho. Pastor, mas olha, por esses dias, pastor, o senhor não sabe. Por esses dias eu visitei Moabe, eu me afastei de Belém,
Sabe, pastor, eu dei uma passeadinha nos campos de Moabe. Eu fiquei longe da presença. Por esses dias, pastor, eu me ausentei de Belém. Deixei de comer o pão da proposição. Deixei de comer o pão da presença. Sabe, pastor, eu fiquei fraco, abatido, frio, até morno. Mas Jesus está dizendo para você hoje, filho, Belém está te chamando de volta. Deus visitou o seu povo, Deus visitou Belém. Ainda tem pão em Belém te esperando. A presença de Deus ainda está te aguardando na casa do Senhor. A presença de Deus ainda te aguarda. Você permanece sendo filho apesar dos seus erros. Você permanece sendo filha apesar dos seus pecados. Ainda que você tenha se afastado, o teu parente remidor pagou a tua conta e resgatou o teu nome, a tua dignidade, o teu direito, a tua herança, e diz para você: você é filho amado. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um minuto, por favor. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre os seus corações, sobre o seu coração por um minuto, e feche os seus olhos por um minuto, em nome de Jesus. Que você possa falar um pouquinho com Deus. Que por um minuto, em nome de Jesus, você possa dizer: Pai, eu preciso voltar para a tua casa. Eu preciso voltar para a tua presença. Faz arder de novo a chama que um dia queimou aqui dentro. Ah, Deus, eu preciso matar minha carne e fortalecer o meu espírito. Ah, Deus, eu preciso parar de olhar para a igreja como um lugar a ser analisado e olhar para a igreja como um lugar para sentir a tua presença. Ah, Deus, eu preciso de novo que a chama do teu Espírito possa voltar a queimar aqui dentro. Permaneça com os olhos fechados e a mão sobre o seu coração. E enquanto você conversa com Deus, enquanto você pede para voltar para Belém, enquanto você pede para voltar a sentir a presença, enquanto você desfruta de um relacionamento com Deus. Olha, querido, eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas Ele quer te ouvir. Os teus olhos estão atentos e os teus ouvidos estão abertos à oração que se faz nesse lugar. Conversa com Deus com muito carinho, com muito amor, dizendo: Pai, eu preciso da tua presença. Enquanto você conversa com Deus, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu estou orando a favor do teu povo, a favor dos teus filhos. Sabe, Deus, eu sei que às vezes nós visitamos Moabe, eu sei que nós nos afastamos um pouquinho de Belém, eu sei que, Pai, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos, reconhecemos, ó Deus, o quanto somos frágeis, reconhecemos, ó Deus, o quanto somos, ó Deus, dependentes de graça e misericórdia. Reconhecemos que em nós não há valor nenhum que não seja o teu Espírito colocado em nós. É por isso, Pai, que eu te peço hoje que a tua presença volte a ser liberada sobre os teus filhos. Espírito Santo de Deus, onde houver um crente falando com o Senhor, onde houver um crente derramando lágrimas sinceras, onde houver um crente reatando amizade, onde houver um crente orando e clamando pela tua presença, eu oro para que o teu Espírito seja liberado, eu oro para que um azeite do céu seja derramado, para que a brisa do teu Espírito sopre nesse lugar, trazendo alegria para o coração de novo, restaurando a amizade. Espírito de Deus, dê um sinal para esse crente que ele é amado, dê um sinal da tua presença, dê um sinal do teu Espírito. Espírito de Deus, aviva o coração, ó Deus, que está abatido, contrito, visite o coração arrependido, visite o coração que clama pela tua presença, renova as línguas, renova a unção, renova o dom, renova a presença, visita
o teu filho com poder e glória nesta noite. Visita o teu filho com a tua presença. Alegre o coração da tua filha. Enche de novo com o fogo do teu Espírito. Arabada, arabashuri, kamanda, arabashuri, bikanda, arabashai. Faz arder de novo, Espírito de Deus. Faz arder de novo a tua presença. Faz arder de novo o teu Espírito sobre nós. Espírito de Deus. Por mais que tenhamos perdido, por mais que a notícia ruim tenha chegado, por mais que o dia mau tenha passado, nós sobreviveremos ao dia mau, porque nós temos um parente remidor que cuida de nós. Senhor, nós te adoramos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, e te adoramos porque sabemos que o Senhor zela e cuida das nossas vidas. O Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida de nós. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, dando glória a Deus. Aplaudir, dando aleluia. Aleluia. Podemos assentar, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos um parente remidor que cuida de nós. Aleluia. Nós temos um parente remidor que faz questão de cuidar de nós. Eu preciso dizer isso porque algumas pessoas oram como se precisasse convencer Jesus que Ele tem que perdoar os nossos pecados, que Ele tem que cuidar da nossa família, cuidar de nós. Senhor, por favor, por misericórdia, meu Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, irmão. Jesus não precisa ser convencido a trabalhar por você. Ele faz questão de cuidar de você. Assim como Boaz fez questão de cuidar de Ruth e Noemi. Amém? Você pode aplaudir Jesus.